A gente vai mergulhar fundo numa história fascinante, a do papel sagrado, quase alquímico da tinta nos manuscritos antigos. É uma viagem para a gente entender como um simples pigmento era visto, na verdade, como uma ponte entre o nosso mundo e o divino. E imagina só, e se a tinta numa página antiga não fosse só um pigmento, mas uma armadilha, de verdade, para capturar a energia cósmica? Parece coisa de ficção, né? Mas por séculos, os grandes mestres escribas trataram a criação da tinta exatamente assim. Não era um trabalho, era um ritual sagrado. Vamos juntos descobrir que poder espiritual era esse, escondido em cada gota. Bom, e tudo começa, claro, nos ingredientes. É super importante a gente entender que a tinta não era só uma mistura química. Os componentes dela eram vistos como forças cósmicas, cada um com um significado espiritual muito, muito profundo. Pensa só no primeiro componente, a fuligem, o carbono. Para eles, não era um simples pó preto. Era literalmente um fragmento da escuridão primordial. Sabe, os restos do primeiro fogo que iluminou o vazio. Poético, né? E o contraste entre os ingredientes é fascinante. De um lado você tem a fuligem, essa sombra do início de tudo. Do outro, a noz de Gália, que vem do carvalho. A tinta que nascia dessa mistura simbolizava a união perfeita do que é vivo, o orgânico, com o que é da terra, o mineral. Era para ser uma ligação eterna. E essa ligação não era só simbólica, não. A química da coisa toda ganhava um sentido maior. A acidez da tinta, que de fato corrói um pouquinho o pergaminho, era vista como uma mordida. A tinta não estava só escrevendo, ela estava gravando para sempre a verdade divina no nosso mundo. Mas a tinta sozinha não bastava. E isso nos leva à figura do criador, o escriba. Só que ele não era visto como um autor do jeito que a gente pensa hoje. Ele era um canal, um instrumento para a vontade divina se manifestar. A crença era bem clara. A mão do escritor era só uma extensão de uma força muito maior, de um arquiteto celestial. O escriba, então, não criava, ele transmitia. Cada traço, cada palavra, era um passo dentro de um ritual esotérico. O ato de escrever era um ritual de muita precisão, dividido em etapas. Primeiro, vinha uma preparação meditativa, para sintonizar a mente e o material. Depois, o ritmo e até a respiração do escriba infundiam a tinta com a alma dele, com a força vital. E por fim, a geometria exata de cada letra trazia para o mundo físico uma revelação que antes era só interna. Agora, vamos explorar o grande momento, a união sagrada, quando esses dois elementos finalmente se encontram, a tinta espiritual e a superfície viva onde ela ia ser aplicada, o velino. O pergaminho ou velino, que geralmente era feito de pele de animal, não era visto como um material qualquer, uma folha em branco. Pelo contrário, era tratado como uma pele ressuscitada, um corpo pronto para receber uma alma, para ser impresso com um tipo de DNA espiritual. Então, a absorção física da tinta pelas fibras do velino era a metáfora perfeita da encarnação. Era a palavra divina se tornando carne, de verdade, se tornando parte da história, parte no mundo material de um jeito que não se apaga mais. Com essa ideia de união sagrada em mente, fica bem claro por que os manuscritos prontos eram verdadeiros tesouros. Eram muito, mas muito mais do que simples livros. Eram objetos sagrados, carregados de poder. Esses manuscritos eram tratados como relíquias, como talismãs poderosos mesmo. Acreditava-se que eles continham, nas suas fibras, o poder celestial que foi manifestado ali durante a escrita. Eles funcionavam, então, como uma ponte real entre o mundo dos mortais e o plano divino. E é incrível pensar como essa ideia ainda ecoa hoje em dia. Mesmo com toda a nossa tecnologia, o ato físico de escrever, de deixar uma marca permanente com tinta, ainda tem um peso diferente, não é verdade? É o nosso ritual mais potente para desafiar o tempo, uma forma de se conectar com o que é eterno. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Nesse mundo cada vez mais digital, mais passageiro, que poder ainda existe no ato tão concreto de colocar a tinta no papel? O que será que se perdeu e o que talvez a gente ainda possa encontrar nesse ritual tão antigo e poderoso?